A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida. Ontem eu recebi uma demanda de uma pergunta com a questão se Satanás sabe ler o que nós escrevemos. De antemão, eu quero dizer que a Bíblia ela não fala nada sobre isso, mas nós podemos identificar alguns textos e ter algumas conclusões. Pegue no seu espírito, e ore ao Senhor para ter de Deus essa confirmação. Mas eu vou dizer para você o que eu acredito ser de verdade uma resposta para essa pergunta, se Satanás ele pode ler o que escrevemos. Já sabemos que os nossos pensamentos ele não pode ler, pois só Deus é onisciente. Então somente Deus conhece os nossos pensamentos. Amém? No entanto, nós sabemos que, apesar dele não ser onisciente, Satanás não é onisciente, então ele não pode ler o meu e o teu pensamento, mas ele pode identificar as nossas feições. E a pergunta é, será que ele pode ler aquilo que nós escrevemos? Nós sabemos que existem anjos mensageiros. E por que anjos mensageiros? Nós sabemos que Satanás foi um anjo caído, um anjo destituído da glória de Deus. Sim, mais um anjo criado pelo Senhor e agora destituído. Então, entenda que muitas vezes, apesar de não influenciar ou de não ler de fato, não estar preocupado com aquilo que você está fazendo, Satanás ele tem sim os seus poderes e nós não podemos subestimar a Satanás. Não se pode subestimar. Então eu quero ler contigo um texto que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 5. Você pode ler um pouquinho acima, mas eu vou contar a história aqui do rei Belsazar, quando ele pega os utensílios da casa do Senhor. Amém? Versículo 5 de Daniel 5 diz: Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de frente ao castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Certamente um anjo escreveu. Nós sabemos que ele escreveu lá Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mas a questão é, o anjo escreveu. Se o anjo escreveu, provavelmente o anjo também sabe ler, manusear aquilo que ele estava fazendo. Então, Satanás, a Bíblia não relata, gente. A Bíblia não fala que Satanás não sabe ler, tá? Não fala sobre isso. Mas nós sabemos que ele é astuto, nós sabemos que ele sim, ele pode influenciar, ele pode ter meios. E esses meios, no qual Satanás ele encontra muitas vezes para afligir, para tentar de alguma forma entrar, é por meio de brechas, é por meio de portas legalidades que são dadas a ele. Entenda, muitas pessoas têm medo de fazer suas orações de forma audível, porque Satanás vai ouvi-las. Certo que se você fala de fato, ele vai ouvir. Mas nós não podemos ter medo de Satanás e deixarmos de orar ao nosso Deus de forma audível, porque Satanás vai ouvir. Primeiro, no livro de Salmo 91, a Bíblia diz: aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Quando eu estou no esconderijo do Altíssimo, Satanás ele não tem poder de influência sobre mim. Ele não tem poder de influência sobre você. Precisamos parar de ter medo. Eu não preciso ter medo. Na verdade, eu preciso ter uma vida de constante oração. Na verdade, eu preciso estar em Cristo e eu preciso que Deus tenha total legalidade sobre a minha vida, sobre o meu espírito, sobre aquilo que eu sou na sua presença. Então, Satanás ele só vai atacar alguém a partir de uma legalidade. Então, ou que você fale, ou que você escreva, entenda, Satanás então tem poder sobre a tua vida. O sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos guarda. É isso que você precisa entender, meu amado, minha amada, que o sangue de Jesus é que tem todo o poder. Então, ao invés de você ficar preocupado se Satanás sabe ler tuas mensagens, Satanás vai ler os teus pensamentos de fato, ele não vai ler os teus pensamentos por não ser onisciente, mas ele vai ler tuas feições. Vai mudar em quê? Então, você não pode dar legalidade para o inimigo. Você não pode dar legalidade para o inimigo. Você não vai subestimar a Satanás. Quando eu digo que ele não tem poder,
Eu digo no sentido que você é coberto pelo sangue de Jesus. Mas a partir do momento que ele tem legalidade sobre a sua vida, sim, você pode receber setas, você pode ter alguns problemas devido ter dado legalidade. Mas sem dar legalidade, a Bíblia diz que a maldição sem causa, no livro de Provérbios, ela não encontra repouso. Ou seja, uma maldição, algo que vem de Satanás para as nossas vidas. Se não tem causa, se não tem legalidade, ela não encontra repouso. Porque o sangue de Jesus é sobre nós. Nós estamos debaixo de uma aliança, nós estamos debaixo da proteção divina do Senhor. Então, em nome de Cristo Jesus, receba essa palavra no teu coração e entra no gozo com o Senhor, entra em uma vida de oração e de busca. O que nós precisamos hoje, de fato, é ter uma vida no altar do Senhor. Uma vida no altar. Isso é o que vai repelir Satanás da sua vida. Uma vida no altar é que vai tirar os tropeços da caminhada da sua vida. Então, ao invés de ter medo do inimigo, corra para os pés de Jesus. Corra para o esconderijo do Altíssimo. Busque ao Senhor. Seja um altar na terra de Cristo Jesus. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Seja uma pessoa irrepreensível. Seja alguém, aleluia, do coração de Deus. Para que o inimigo não encontre brecha nem morada. Eu espero que isso tenha tirado a sua dúvida. Eu espero que você pegue isso no teu espírito, tá? E que Deus possa falar abundantemente mais ao teu coração. Eu acredito que em todas as coisas Deus tem um propósito. Seja então agraciado, agraciada pelo Senhor. E, como eu disse, pegue no seu espírito. A Bíblia não fala. Se a Bíblia não fala, né, eu também não vou falar. Mas, tendo base que anjos também são mensageiros e que esse anjo escreveu, se ele escreveu é porque ele tem o domínio da leitura. Então, que Deus possa falar abundantemente mais no teu coração. Era isso que eu tinha hoje para falar para você. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado pelo nosso Deus. E ó, o secreto é o melhor lugar, aleluia, para nós sermos fortes e vitoriosos no Senhor Jesus. Não tem inimigo, não tem Satanás, não tem barreira, não tem nada e nem ninguém que possa impedir aquele que tem uma vida no altar de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Amém?